E a prova da segunda fase da FUVEST está chegando, mas ainda dá tempo de você se preparar com a análise de mais uma questão da prova anterior que eu estou liberando para você hoje. Você sabe, essas questões, essas aulas fazem parte do meu curso Como Responder Questões Discursivas. Aproveita, presta bem atenção no enunciado da questão, o que você precisa destacar, né? A maneira, o método correto para responder a questão de forma clara, direta e objetiva. Presta atenção na questão. Vamos em frente, nós temos aqui mais uma questão da FUVEST, agora em cima de uma imagem. Esse tipo de questão é muito comum, né, nos vestibulares de uma forma geral. Tem uma imagem, né, e em cima dessa imagem é feita uma pergunta. Tem que tomar muito cuidado, porque geralmente essa imagem vem associada com texto verbal, e a análise deve incluir as duas coisas. A imagem, né, o efeito visual e também o texto verbal, beleza? Você tem aqui, examine a capa da revista Super Interessante, né? E aí você tem aqui no texto, né, da revista, para, vírgula, noia. Tá? Aí logo embaixo diz assim, ó, um guia com as armas da psicologia e da psiquiatria para enfrentar a ansiedade, a depressão e outros transtornos mentais. Tá? Em cima disso foram feitas duas perguntas. A primeira diz assim, ó, indique o duplo sentido presente na manchete da capa da revista, explicitando os elementos linguísticos utilizados. Vejam o que eu sempre chamo a atenção de vocês, ó. Entenda direitinho a pergunta. Grife, destaque os verbos de comando. Indique o duplo sentido. Tá? E também explicitando. Você tem que deixar explícito os elementos linguísticos que foram utilizados. Dá uma olhadinha aqui num exemplo de resposta inadequada. Ó. O duplo sentido da manchete é que ela serve tanto para o campo da psicologia quanto para o campo da psiquiatria, pois os distúrbios citados podem ser tratados tanto por um psicólogo quanto por um psiquiatra. Totalmente fora do que foi perguntado aqui. Tá? Isso aqui não é um duplo sentido. Isso aqui seria, né, a ideia, né, de que essas armas utilizadas aí poderiam ser tanto no campo da psicologia quanto da psiquiatria. Tá? Mas isso não tem nada a ver com duplo sentido. O duplo sentido está na palavra paranoia. Tá? Então, um exemplo de resposta adequada seria isso aqui. Ó. O duplo sentido é determinado pela paronomásia, semelhança sonora entre palavras ou expressões de sentidos diferentes. Ah, professor, mas eu não lembro, eu ia lembrar paronomásia. Eu tenho que usar essa expressão? Não. Tá? Se você usar o termo técnico, tudo bem. Se você não sabe, se você não tem certeza, até é bom não usar. Tá? Basta você dizer que está se usando, né, uma mesma palavra, né, com a mesma sonoridade, mas com sentidos diferentes. Então, olha só. De um lado temos o substantivo paranoia, que é um transtorno de comportamento, e de outro lado temos a expressão para, vírgula, noia. Como se fosse uma ordem, parar no imperativo, para o transtorno, noia no popular, tá? Para esse transtorno cessar. A sua resposta, você sabe disso, ela não precisa ser exatamente igual a essa. Eu tenho falado muito isso nesse curso aqui. Mas ela tinha que conter essas informações. Onde que está o duplo sentido? Na palavra paranoia, tá? Que pode ser lida tanto na sua íntegra, né? Paranoia, como para, vírgula, noia. Você tem a mesma sonoridade, mas você tem sentidos diferentes. Se você usasse, né, o paronomásia, melhor, mas não há necessidade de usar esse termo técnico aí. Beleza? Segunda pergunta, letra B. Explique como a imagem e o texto se combinam na construção do sentido. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Sempre você tem que analisar os dois elementos, o visual e o verbal. Então, eles agora estão pedindo, ó, explique como a imagem e o texto se combinam na construção do sentido. Eles já estão afirmando
Imagem e texto estão combinadas na construção do sentido. Você tem que explicar como que isso acontece. Olha um exemplo de resposta inadequada. Ó. O texto e a imagem se combinam porque temos a impressão de que Noia é o nome da mulher que sofre de distúrbios de comportamento e precisa de ajuda. Não é nada disso, gente. Da onde que você pode tirar essa conclusão, essa ideia de que Noia seria o nome da mulher que sofre aí desse distúrbio de comportamento? Não dá para fazer esse tipo de associação. Na verdade, uma resposta adequada seria isso aqui, ó. O texto da capa apresenta a matéria como sendo um guia de como a psicologia e a psiquiatria estão se preparando para enfrentar distúrbios psicológicos dos pacientes. É o texto ali, paranoia e o que vem abaixo, né? Um guia com as armas, papapá, beleza? Já a imagem apresenta uma pessoa onde a cabeça é substituída por traços e rabiscos caóticos, simbolizando que ela sofre desse distúrbio e precisa de tratamento. Aí sim você tem uma explicação sobre como a imagem e o texto verbal se combinam na construção do sentido total que a revista pretende dar. Belezinha, gente? Eu aguardo você na próxima questão. Um abraço!